Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu quero falar sobre um filósofo que, embora tenha sido considerado por muitos como um filósofo apolítico, ou seja, um filósofo que se negou, se furtou a tomar parte nos destinos políticos de seu estado, de sua nação, foi um verdadeiro político em relação à sua postura, principalmente em relação à sua postura com as mulheres. O que fez dele, ou o que faz dele, um filósofo que mais do que qualquer outro que o tenha antecedido ou qualquer outro contemporâneo seu, um pensador que encarnou, que incorporou o espírito de uma verdadeira democracia. E eu me refiro ao filósofo Epicuro, que viveu no quarto século antes de Cristo. É sobre Epicuro e a postura dele em relação às mulheres que eu gostaria de discutir ou refletir com vocês nesta ocasião. Mas antes de mais nada, eu quero convidá-lo para se inscrever em nosso canal, se é que já não o tenha feito, compartilhá-lo com outras pessoas, a fim de que nós possamos estender essas reflexões aqui para um grupo cada vez maior. Se inscreva, se é que não se inscreveu, deixa aí o teu comentário, o teu like, se curtiu e, se possível, ajude-nos na divulgação. Bem, Epicuro foi um filósofo que foi consagrado, por assim dizer, foi projetado sobre a história como uma espécie de pensador individualista, pensador arredio, desinteressado das questões propriamente políticas. Olha, esta pecha, esse rótulo, esse estereótipo formado em torno de Epicuro se deveu em relação ao seu hedonismo filosófico. Era um filósofo que fez do prazer o fundamento da vida feliz, a base para a felicidade, e por conta também do espaço no qual ele, Epicuro, cultivava e ensinava a sua filosofia. Ora, esse espaço era um espaço de um jardim. Ora, a escola de Epicuro foi estabelecida num jardim em Atenas. Daí este filósofo ser conhecido como um filósofo do jardim, o epicurismo, a escola filosófica fundada por Epicuro, ter sido consagrada como uma escola do jardim. E o jardim é um espaço contrário, diametralmente oposto ao espaço onde, em Atenas, se discutiam questões políticas. A ágora. A ágora era a praça central de Atenas, onde a assembleia dos cidadãos atenienses se reunia, se formava para votar os destinos políticos de Atenas. Ora, Epicuro vai abrir a sua escola, vai cultivar a sua filosofia, vai exercer sua atividade filosófica, não na ágoras como Sócrates por vezes o fez, mas num jardim, num espaço diametralmente oposto, porque não era o espaço natural para o exercício da política, não era o espaço natural para
para ser frequentado por um cidadão. Ora, o espaço no qual Epicuro escolheu estabelecer a sua escola e ali ensinar a sua filosofia era um espaço, não era o espaço da ágora, não era o espaço onde os cidadãos se reuniam para discutir as questões relacionadas à polis, relacionadas à cidade. Ora, esses aspectos, esses traços contribuíram para projetar a imagem de um Epicuro arredio à política, de um Epicuro afastado das questões públicas, das questões políticas. Ora, um filósofo que se tranca, por assim dizer, né? Se afasta do espaço da ágora, do espaço público, do espaço das discussões políticas, para um espaço menos urbano, por assim dizer, um espaço menos social, por assim dizer, num jardim. Essas características, embora relevantes, não podem servir como fundamento para se cravar a imagem, se definir a imagem de um Epicuro apolítico, porque, embora de fato Epicuro vai exercer a sua filosofia no jardim, não na ágora, no jardim, não na assembleia grega, todavia a sua postura filosófica dizia muito mais em termos de democracia do que os discursos proferidos na ágora. E aqui eu apenas quero lembrá-los que quando Epicuro floresceu, quando a filosofia de Epicuro começou a ser desenvolvida, os atenienses já haviam inventado a democracia. Os gregos já se gabavam de ser um povo democrático. Ora, a postura de Epicuro em relação, principalmente em relação às mulheres, era uma postura que encarnava a democracia, ou o espírito da democracia, de forma muito mais apropriada, de forma muito mais atual, de forma muito mais revolucionária, por assim dizer, do que boa parte dos discursos de seus contemporâneos politizados na ágora. Ora, Epicuro foi o primeiro filósofo a abrir as portas de sua escola para receber abertamente as mulheres. Ora, Epicuro foi o primeiro grande intelectual, o primeiro grande filósofo a tornar acessível, a compartilhar, comungar de forma aberta e sem preconceitos sua filosofia com as mulheres. Ora, a relação, Epicuro teve uma grande relação intelectual, filosófica e talvez até em outros aspectos, talvez até em aspectos eróticos, essa é uma questão aberta, com as mulheres. Ele escrevia cartas às mulheres, inclusive mulheres casadas, o que lhe trouxe alguns problemas, alguns dissabores, e a partir dessa sua correspondência com as mulheres, Epicuro as tornava sujeito intelectual, sujeito racional,
tão capaz quanto os homens de compreender a filosofia e estabelecer com ele uma interlocução filosófica, um diálogo filosófico. Ora, Epicuro correspondia-se por meio de cartas com as mulheres. Ora, ele compartilhava por meio dessas epístolas sua filosofia com as mulheres, e mais ainda, ele abria as portas de seu jardim, de sua escola, para que as mulheres estudassem filosofia com ele de forma aberta, de forma explícita, sem nenhum preconceito, sem nenhum pudor. Epicuro, inclusive, chegou a ter um grupo constituído por 7 discípulas, 7 alunas frequentes, assíduas em sua escola e adeptas de sua filosofia. Ora, Platão proibia a presença de mulheres em sua academia. Ora, Platão, grande filósofo grego, não tinha com as mulheres uma postura, uma posição aberta em relação à sua presença na academia. Ora, havia mulheres na academia de Platão, havia, mas disfarçadas de homens, fantasiadas como homens. Epicuro, de forma extremamente revolucionária, progressista, de forma inclusiva, de forma igualitária, vai abrir a sua escola de filosofia para as mulheres e acolhê-las na condição de sujeito racional, lhes assegurando um lugar de igualdade em relação aos homens. Ora, esta postura de Epicuro, só esta postura de Epicuro nos ajuda a quebrar este paradigma, este estereótipo criado em torno dele, que sustenta a ideia de que este filósofo e a sua filosofia eram apolíticos, eram arredios às questões políticas. Ora, a postura que Epicuro desempenhou em relação às mulheres, ora, ao corresponder-se com elas por meio de suas cartas, e as cartas de um filósofo são cartas filosóficas, ao se corresponder com elas por meio de cartas, e mais ainda, ao abrir a sua escola, o seu jardim, para que elas estudassem filosofia com ele, Epicuro encarnava nas suas atitudes e na sua postura o espírito de uma democracia moderna, de uma democracia progressista, de uma democracia que não impõe limites em termos de espaço, em termos de atividade, de conhecimento, em termos de divulgação de ciência, de divulgação de conhecimento filosófico a pessoas devido ao seu gênero, a pessoas por serem do sexo oposto, por serem mulheres. Ora, Epicuro, muito mais do que os seus contemporâneos, muito mais do que os filósofos de Atenas que viveram o advento da democracia, Epicuro, muito mais que eles, encarna em sua filosofia e em sua postura filosófica o espírito daquilo que hoje nós entendemos ser uma verdadeira democracia. Uma democracia que não cerceia o espaço que as mulheres
devem ter num espaço, o lugar que as mulheres devem ter num espaço de discussão filosófica, num espaço de debate de ideias, num espaço de cultivo de ciência, de cultivo do saber. Me parece que esta postura faz de Epicuro uma figura extremamente democrática e politizada, postura esta que diz muito mais do que muitos discursos de seu tempo e muitos discursos supostamente democráticos que ouvimos por aí em nossos dias. Um grande abraço e até a próxima.